Mas vamos lá, a palpação dessa região, que a gente costuma encontrar. Então, dor a nível de côndilo femoral, talvez um pouco abaixo. Já cheguei a pegar pacientes com dor até a nível de inserção, de tíbia mesmo, lateralmente. E às vezes uma topografia um pouquinho acima também. Pouco acima no próprio trato, antes dele cruzar o côndilo, né, o trato distal antes de cruzar o côndilo ali, né? Com algum nível de tensão um pouco diferente, se a gente for comparar um lado com o outro. E essa palpação ela pode acontecer também em regiões mais proximais, né, para entender nível de tensão dos músculos que a gente já citou aqui. Em graus bem mais agudos, assim, é possível ver até algum grau às vezes, de edema, um aumento de volume local ali. Realmente meio inchadinho, né? Exatamente. E uma outra coisa importante é a própria história, né? Então, uma vez que a gente está entendendo bem da anatomia, está entendendo a cinesiopatologia, agora tem que entender um pouco o cenário em que isso se monta. Primeiro de tudo, você não vai ter um atrito da banda iliotibial se você não tiver uma carga que vá para membro inferior acima de tudo, né? Então, tem que ser algum tipo de esporte que tenha demanda. E, geralmente, esportes com demanda muito de 2 pés no chão, superfície estável, também não vai acontecer. Então, é difícil você pegar... Eu estou falando difícil para não dizer impossível, mas, assim, é pouco provável. Você pegar um cara que faz LPO, que vai ter flexão e extensão pra caramba, mas uma puta base estável, tem repetição ali, mas tem alta carga, mas assim, você não vai ter muito esses componentes laterais. Ao passo que na corrida você vai ter esse componente de sustentação, mas com uma base de apoio bem mais estreita, bem mais instável, somado ao impacto. Na bike, você vai ter tudo isso que a gente está falando, só que com uma posição mais estável, porque você tem um apoio dado ali pela pelve, né, no banco. E não vai ter tanto esse componente de impacto tal qual a corrida. Né? Uma grande diferença aí para outros esportes, além da base, né, que você citou, é o impacto realmente, porque um LPO, sei lá, que tem bastante agachamento, flexão, extensão, tal, a banda tá o tempo todo passando ali, mas o nível de tensão colocado na banda não é aquela tensão súbita e rápida que acontece a cada apoio na corrida. A taxa de incremento de carga ela não é tão acentuada, né, nesses esportes que não envolvem impacto. Então, acho que duas características bem importantes mesmo, impacto e demanda unilateral de apoio repetidas vezes. E aí entra esse último componente que é repetidas vezes. Por isso que assim, a chance do cara ter uma síndrome do trato no futebol, ela tende a ser muito menor, porque por mais que tenha corrida, deslocamento, aceleração, freio, elas são muito mais variadas, né? Então, tem pequenas mudanças que fazem com que a carga não pare sempre no mesmo ponto. Enquanto a corrida tem o componente do impacto, pode ter o componente da instabilidade que favorece todos esses desalinhamentos que a gente está falando, e casa junto com o componente de quando esse desalinhamento acontece, ele tende a ser repetido exaustivamente e a carga tende a parar quase sempre no mesmo ponto. E aí é aquele fatídico mecanismo que a gente já falou em vários momentos, é o microtrauma de repetição. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura.